O livro que eu vou falar hoje foi um livro que saiu em 2024 e que eu, assim que o descobri, achei que era uma leitura interessante, era algo que me poderia interessar e li. Chama-se Queer as Folklore, de Sasha Coward, e é um livro que leva os leitores a ponderar coisas sobre histórias que às vezes nós conhecemos bastante bem, outras se calhar podemos não conhecer tão bem. Sobre os heróis, sobre os vilões de contos de fadas, sobre figuras monstruosas do folclore que todos já ouvimos falar e ponderar qual será a sua queerness, ou será que está presente, não está presente, o que é que poderá ser, o que é que poderá não ser, que é algo que, pelo menos naquilo que eu tenho lido sobre o folclore, nem sempre é muito pensado. Portanto, é interessante haver um livro que vá pensar sobre isso. Talvez aquilo que eu tenha sentido mais falta é ter uma parte mais científica. Isto foram tudo muitos ses, sem provas. Algumas delas também é muito difícil ter provas, diga-se passagem, mas pronto. Não deixa de ser um exercício interessante e de ser um livro interessante. Destaco a introdução por uma das minhas autoras favoritas, pela Joan Harris, e com este excerto que ela escreveu. History is the account of events as recorded by those in power. Religion is often the tool of that power used to enforce its authority. But folklore is the story of the common people, their hopes and dreams, or their desires and fears, passed from mouth to mouth, often in defiance of those in authority for generations. And because over the centuries the common people have not had the same access to education and literacy as those who write the history books, this common lore has always been in the margins of history, fragmented, half forgotten, eclipsed by the tyranny of the printed word, the history we think we know. E a verdade é que muitas vezes, contos de fadas, folclore, aquilo que foi registado, ou aquilo que teve mais palco, normalmente está de acordo com os padrões e costumes que as pessoas querem que sejam perpetuados. Portanto, é muito interessante ver livros como este do Queer as Folklore, The Hidden Queer History of Myths and Monsters, porque abre a possibilidade a outras coisas e fala-nos às vezes de culturas ou de coisas que foram perdidas ou que não fazem parte do conhecimento geral. Por exemplo, estou-me a lembrar no caso das sereias e de uma micro-religião com que ele teve contacto com uma pessoa mesmo que tem essa... que segue ou que ainda conhece coisas dessa religião, e que se não forem registadas ou que se não houver pessoas para passar esse conhecimento, se não houver quem as escreva ou que as deixe de alguma maneira registadas. Hoje em dia os registros não têm que ser necessariamente só escritos, podem ser em vídeo, pode ser através de arte, por exemplo, também é uma maneira de registar coisas. Se não houver algum tipo de registro, alguma forma de perpetuar esse conhecimento, algumas coisas vão ficar esquecidas. E aquilo que nós conhecemos de alguns conhecimentos e de algumas histórias, de alguns mitos, foi aquilo que sobreviveu. Portanto, é interessante ver este contraponto. Como em fevereiro estou a focar no Reading Fairy Tales, achei que era um livro interessante para destacar. Foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer e que eu acho que é interessante para quem gosta de queer studies, ou que para quem queira conhecer mais coisas de folclore, ou quem gosta de folclore. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo.